É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba. E, caros irmãos, todos os dias são especiais em nossas vidas. E agora, nesse período, que é nós estamos em período de outubro, período assim de primavera, tudo maravilhoso, deveria ser maravilhoso, mas nós temos que nos preocupar com essa violência que arrasta pelo mundo afora, não só a nível do nosso planeta mundial, mas também na nossa realidade, da nossa sociedade. E hoje, caros irmãos, em novo momento de decisão, nós temos sempre a preocupação com as pessoas, com as famílias, com os jovens, com todas as pessoas à nossa volta. Nós temos uma convidada ilustre, que é a Thay Gabriele, que também participa da equipe aqui da TV Cidade de Taubaté. É um prazer estar contigo. Prazer é meu. Thay Gabriele está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, porque ela trabalha na área de cultura e comunicação, é DJ e está sempre conosco, assim, dando força, apoio em nosso trabalho. Eu agradeço muito hoje a sua presença aqui, Thay. Se apresenta para o público. Eu sou a Tainan Gabriele, eu tenho 30 anos, como a Valquíria maravilhosa, minha amiguíssima já disse, né? Eu lido muito com a parte de cultura, né? Com a parte também de ativismo social, espiritualidade, eu também levo muitas mensagens para as pessoas, partilho conteúdo espiritualista com as pessoas, questões sociais, a gente está sempre aí, né? Não deixa faltar isso, né? Essa visão, essa ótica social. E a questão, né, Valquíria, da violência social, violência contra a mulher, né? Contra a mulher em si ainda é muito predominante nos dias de hoje. Então não é à toa que existe ainda tanta luta. Por exemplo, eu digo assim, temos sim que saber lutar, tendo o senso, o bom senso também, né? Bons critérios, observar o que é ético, o que não é ético. Sim. Mas é muito importante, por exemplo, sim, e válido, o feminismo. Sim. Eu não digo algumas pessoas que trazem uma forma distorcida de lutar, né? E acaba que, inclusive, trazendo a excludência de outras pessoas, como, por exemplo, tem alguns grupos feministas que excluem mulheres trans. O que Sim. é triste, é lamentável, porque deveríamos estar todas de mãos dadas, né? Eu, como mulher trans, eu digo, eu estou sempre tentando ser um porta-voz para todas as mulheres, não só para o meio das pessoas trans, mas para as mulheres em geral. Assim como quando eu tento combater, de alguma forma, dar voz e criticar a violência em si, contra o ser humano, né? Aí é que está, Thay. Na nossa vida, Deus cria o ser humano e as escolhas, são muitas as escolhas, e nós não temos que criticar, nós não temos, fazer chacota, mas nós temos que criar meios de conviver, de dialogar. E se é na família, nós temos na família, tem que ser aberto à compreensão, ao diálogo, porque muitas vezes essa violência contra a mulher vai levando de uma forma que as famílias estão assim, em desarmonia, e isso é uma preocupação que nós, profissionais da área da saúde, nós temos constante, Thay, sabe? Saber que o ser humano, infelizmente, está tomando uma direção errada, errônea. No caso da nossa amiga, colega, Thay, que é também da área de teatro,
teatro, é uma grande artista e tem também trabalhos que ela organiza com a sua equipe de teatro, né? Eles montam peças de teatro e falando dessa questão da violência contra a mulher, não é, Thay? Sim, lá a gente já abordou várias temáticas, trazendo a arte, né, através da arte, levando críticas sociais. Que é muito importante ter isso também. Toda peça teatral é riquíssima. Mesmo uma peça de humor, é muito rico apreciar o teatro. Mas trazer causas sociais é importante. Então a gente já abordou, como no outro programa que eu estive presente com você, né? A gente já abordou a questão do etarismo, a questão da exclusão e de toda a violência e opressão que se sofre em casas de repouso, né? Pessoas LGBT que continuam sendo oprimidas e invalidadas em casas de repouso, tudo que elas sofrem. E a violência contra a mulher também é presente em casas de repouso. E a gente traz isso no teatro, a violência envolvendo a transfobia contra mulheres trans, contra a mulher cisgênero também, e todo tipo de covardia, né? A gente tenta abordar de tudo um pouco. Agora, por exemplo, semana que vem, nós vamos tratar da prevenção ao suicídio e da violência que é gerada a ponto da pessoa recorrer a isso porque não suporta as violências suportadas no dia a dia, né? Que vai aguentando no dia a dia. Seja ela agressão verbal, agressão física, manipulação, uma vivência tóxica, uma perseguição, né? Nem todo mundo aguenta. Adoece as pessoas. Todo tipo de violência adoece. Sim. E Thay, nós temos hoje flores amarelas aqui nos estúdios que levam o nome do Augusto César, meu irmão Augusto Guará. E flores amarelas, porque nós estamos, o nosso trabalho, o programa hoje, agora ainda é período de setembro, que eles falam setembro amarelo, né? O programa vai ser apresentado em outubro, mas entrou em setembro. E quando falamos de suicídio, que você falou tão bem essa questão, nós temos uma preocupação muito grande, porque entre os jovens, eu sinto assim, nas famílias, os jovens se fechando, se trancando, e tem no celular, tem no computador, tem algumas formas que ele busca de compensação, mas que ele não consegue pôr para fora, desabafar. O caso do suicídio, eles se trancam, eles têm uma tristeza, aquela angústia, e essa angústia vai, assim, ruminando, vai quebrando aqui dentro o seu eu interior, né? Em vez dele chegar e trabalhar a sua essência, ele se deixa levar. E nesse deixar levar, nós que somos espiritualistas, a gente acredita muito na força dos obsessores. Os obsessores têm força sobre essas pessoas, que essas pessoas vai minando as energias, vai minando a força da pessoa, e ela não encontra um caminho, ela não encontra uma forma de ajuda, de pedir ajuda. E tem sim a família ir em busca de ajuda, todos darem as mãos, darem apoio para evitar o suicídio, não é? É muito importante. Eu falo por experiência própria, da minha vivência pessoal, né? Eu, em alguns momentos da minha vida, há bons anos atrás, quando eu ainda estava me entendendo também, né? Mas eu já sofria muita invalidação, muita repressão, preconceito dentro da minha própria casa. Eu tive muitas vezes pensamentos de abreviar a minha própria vida. Eu tive esse desejo, mas no fundo eu não queria abreviar a minha vida, eu queria abreviar o sofrimento, toda a opressão que eu passava, sem nem entender o porquê. Eu me questionava, mas o que eu estou fazendo de tão errado para sofrer tudo que eu sofro, para passar tudo que eu passo? Então, muitas vezes a pessoa que quer abreviar a própria vida, aliás, na maioria dos casos, ela não quer abreviar a vida, ela quer abreviar o sofrimento. E realmente, como você disse, os obsessores, eles se alimentam da vulnerabilidade de nós aqui enquanto encarnados, né? O que eles mais querem é isso, é ver a nossa decadência, né? E nos induzir ao pior possível, porque nós sabemos das consequências que cada um tem através de suas ações, né? Inclusive de abreviar a própria vida. Mas Deus é misericordioso e Ele também entende o coração e a mente de cada um.
E trazendo também essa parte, a gente para pensar em diversos casos que tem aí na população LGBTQIAPN+, de suicídios, né, de abreviar a própria vida por conta de toda a opressão que vai sofrendo, né? E uma da coisa família, gratuita, da própria família, na maioria das vezes. Porque esse ser vê a família, vê os irmãos, vê pai e mãe, e não encontra apoio às vezes nos estudos, na escola, na faculdade onde frequenta, então começa a se fechar. E é esse fechamento, essa forma como a pessoa se encontra que leva àquele desânimo. O desânimo vai levando a uma angústia, vai levando à depressão, e a depressão, caros irmãos, nós temos que combater o tempo todo. Quando eu falo nesse livro, né, enfrentando o câncer e a depressão, porque eu trabalhei com depressivos durante muitos anos e eu percebia aqueles assim, obsessores que estavam, sabe, eliminando as energias, a força da pessoa. Então nós temos sim que combater e ajudar, mas com muito amor, com muito carinho aquela pessoa. E a família tem que ter o diálogo, a compreensão. E isso eu vejo assim, quando nós falamos da essência, que nós falamos, você tem que cultivar o amor, sabe, o carinho, a humildade, e deixar de lado essa questão assim do ter, que muitas vezes a pessoa fala, meus pais querem que eu trabalhe, mas eu estou com dificuldade de arrumar um trabalho, um emprego, por causa das minhas condições. Então a pessoa vai se fechando, cada vez mais vai diminuindo, a autoestima baixa. E aí que vem os problemas mais sérios, levando às ideias de suicídio, não é? Isso tem atingido muito a juventude, Valquíria. Você citou algo que tem atingido demais a nossa atual juventude, por questão do desemprego, das oportunidades que hoje em dia estão cada vez mais exigentes, e isso afeta muito. Que eu também senti isso na pele, essa dificuldade, ainda mais quanto pessoa trans, né? Que a dificuldade ainda é um pouco maior ainda, infelizmente, no mercado de trabalho, a gente tem muito esse pensamento que você citou, o que é uma grande ignorância, porque como nosso amado Chico Xavier já citou lá há muitos anos atrás, acho que no programa Pinga Fogo, se não me engano, a orientação sexual e a identidade de gênero são condições da alma. Não tem nada de errado, de espantoso, de pecaminoso. Deus fez cada um como é. Tudo há de ser uma experiência terrena que tem algum propósito para o nosso espírito, para a nossa evolução. Quando ele disse, inclusive, trazendo também que no futuro iriam se reavaliar formas de procriação, né, e de todos podendo cooperar com a vida, com a continuidade da vida, nós já estamos tendo essa prova aí hoje, com inseminação in vitro, tantas pessoas, casais trans, tendo filhos biológicos, pessoas homoafetivas também tendo seus próprios filhos biológicos, com diversas técnicas da ciência, ou seja, a vida se perpetua. E eu vejo vai continuar assim, a ciência está avançando e nós, seres humanos, nós temos que caminhar junto, não só com a ciência, mas evoluir, porque nós estamos aqui nessa vida, é um eterno aprendizado, caros irmãos. Tanto os jovens, as crianças, os mais velhos, que têm uma sabedoria plena. Nós temos sim que aprender, mas sempre agradecendo a Deus essa luz que nos ilumina, que faz com que possamos amar a mãe natureza, amar aos animais, as flores, as plantas e ao ser humano como ele é. Não, sabe, não buscar assim efeitos, não, mas como a pessoa é, como ela se sente bem no mundo e tratar com carinho, com amor, caros irmãos. E isso está faltando na nossa sociedade. As pessoas veem uma violência assim, algumas pessoas que não têm assim muita compreensão da vida, acham
que o homem tem que ser aquele homem que manda em tudo, machão, e aí ele vê na figura do trans e da mulher e do jovem, sabe? E realmente falta de respeito, falta de carinho, e ele quer ser o dono da razão. Ninguém é dono da verdade. O único dono da verdade é o nosso Deus amigo que está no comando. Esse sim é o dono da verdade, mas nós não temos esse direito de achar, não, nós vamos, sabe, isso, como os dirigentes das nações que ficam aí guerreando entre si, e nações entre irmãos. Os orientais, todos lá são irmãos, vários povos ali se guerreando, e também a Rússia, a Ucrânia e outras regiões de outros países brigando por poucas coisas, amigos. Nós estamos aqui no mundo para ser feliz, não é, Thay? Para evoluir, para melhorar, né? É muito triste, é lamentável. Como você mesma citou, né, Valquíria? A violência existe em tudo, até mesmo contra a natureza. E a gente depende da natureza para viver. A natureza nos proporciona alimento, oxigênio, a água, né? É a nossa casa. Se a gente não cuida bem do planeta, da natureza, do nosso ecossistema, a gente não está cuidando bem de si mesmo, das novas gerações, do nosso futuro. Então a importância da preservação e de se evitar a violência contra a natureza também é muito grande. Hoje em dia a violência também global, como você disse, envolvendo paixões, ganância, sabe? Poder, a busca do ter. Tanta ignorância, quando na verdade tudo aqui é temporário, sabe? Até mesmo essa questão de gênero. O mesmo espírito que animou um corpo hoje anima outro amanhã, de uma raça, de um gênero, de um sexo, sabe? Então, assim, é tanta ignorância, ainda somos tão pequenos, mas é muito triste ver que jovens não respeitam mais as pessoas mais velhas, alunos não respeitam os professores, sabe? Tá, assim, uma coisa generalizada por questões de viés político. As pessoas aplaudem, né, a morte de um, a morte de outro, aí se acham com moral suficiente para apontar o outro que está aplaudindo a morte do outro, e cada um defende o seu próprio lado, quando na verdade todos estão sendo hipócritas e todos estão sendo um pouco cruéis, só que conforme o que convém para si. Não importa o lado político, não é bem visto por Deus, jamais você desejar a morte de alguém, porque quem dá e tira a vida é Deus. Você aplaudir Deus. A enfermidade de alguém, ficar feliz com a malevolência de alguém, sabe? Com a enfermidade de alguém, seja o que for, por um viés político, por alguma opinião sua. Ah, porque não é da minha religião, como a gente já viu muito, né? Por exemplo, um católico, tô dando só um exemplo, pessoal, que vê um irmão do candomblé ali acontecendo alguma coisa. Ah, tá vendo? Bem feito, é falta de Deus. E na verdade ali, a pessoa tem tanto Deus na vida dela, só faz o bem, trabalhos de caridade, ações na luz. Assim como a gente vê o oposto, uma pessoa que vê um evangélico acontecer algo errado, ó, tá vendo, ó, tinha que ser evangélico, então fica uma guerra gratuita que não acaba. E uma coisa que é muito forte também na nossa sociedade, essa questão do orgulho. As pessoas, na sua essência, ao invés dela trabalhar o amor fraterno, o amor incondicional, essa questão da humildade, essa questão da paciência, do diálogo, de compreensão, ela vai lidando com a questão do orgulho, o egoísmo, sabe? Querendo ter mais que os outros. E não é por aí, caros irmãos. Nós estamos aqui, como a Thay falou tão bem, tudo isso aqui é passageiro. Nós estamos num momento de aprendizado. Tudo isso na vida é para nós crescermos. Só que alguns não têm essa noção. Acha, muitas vezes, olhando uma pessoa idosa, já fica com um sorrisinho. Ah, fulano não sabe nem mexer no celular, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é por aí, caros irmãos, porque aqui
aquele ser que está ali precisando de ajuda é um ser que tem sabedoria. E essa sabedoria, se nós vamos nos aproximando e ganhamos com esse conhecimento, é mais um aprendizado na nossa vida. Nós temos que ter respeito à boidade, respeito a todos, as famílias, as crianças. Agora, período em que nós temos, agora período das crianças, os professores, né, e a mãe natureza, cheia de encantos, nós temos sim que trabalhar a nossa essência de paciência, de tolerância, de amor, o amor incondicional, que é esse amor grande que Deus incute em nós. Nós temos isso conosco, mas nós devemos o quê? Aprimorar. Isso na nossa vida é um aprendizado, né, Thay? Sim, Valquíria, e agora que nós estamos aí para o pessoal de casa que também acredita, né, que o pessoal mais ligado à espiritualidade, nós estamos no pico inicial da transição planetária. Então é necessário demais que a gente fortaleça a nossa festa e conecte bem com Deus e com a espiritualidade de luz, porque a tendência é que as tentações e as provações fiquem cada vez maiores. Sim. Então agora é o momento que a Sim. gente mais vai ser testado para ver a nossa bondade, como ela está, em que nível nós estamos, se nós estamos procurando melhorar, sem também ficar se colocando para baixo, se inferiorizando, falando, nossa, eu não tenho jeito, eu não tenho solução. Todo mundo tem. Todo mundo. Todos. Cada novo dia que Deus faz o sol brilhar para nós é uma nova chance de agir melhor. Como tem lá no Evangelho e como também tem nos livros espíritas, mais agradável a Deus do que ficar pedindo perdão pelas falhas é agir diferente, é fazer diferente na próxima oportunidade, fazer o bem. Então, assim, eu não sou perfeita, longe de mim. Todos nós temos dias em que nós estamos mais vulneráveis a assim, perder a paciência, se irritar um pouco mais. Somos humanos, né? Sim. Temos dias e dias que a gente tá mais equilibrado e dia que nem tanto. O importante é tentar trabalhar isso. Mas, por exemplo, quando se trata da natureza, Valquíria, eu sou uma pessoa que eu sou tão atenta que se eu estiver passando assim numa rua e ver que tem aquela fileira de formiguinhas, eu desvio, passo assim de uma forma que não vou pisar em uma. Quando algum insetinho também porventura vem até minha casa, vamos supor que até o insetinho, que também é criação de Deus, mas que as pessoas têm uma repulsa, que é a barata. Eu não tenho hábito de matar. Não tô julgando quem faça, gente. Cada um ainda tá no seu nível de entendimento, de compreensão, de percepção de vida. Mas eu pego elas geralmente com um papelzinho e tiro lá pra fora. Uma aranha, algo assim. Mas isso sou eu. Não tô dizendo que todo mundo tem que agir assim, gente, sabe? Tipo... Porém, no livro deixado, né, pelo Espírito de Verdade através de Kardec para nós, diz: do átomo ao arcanjo, todos nós estamos sempre evoluindo e toda criatura é criação de Deus. Então toda criaturinha merece respeito. Mesmo um simples insetinho, Deus não criou à toa, porque senão ele não existiria, ele não estaria aqui. Eles fazem parte do ecossistema. Alguns têm importância na ação decompositora, outros em polinizar, fazer a sua ação, alguma funcionalidade, algum propósito Deus tem para cada criaturinha dele, mesmo aquelas que para nós é considerada uma praguinha, né? Mas é assim, toda a vida merece respeito. As crianças merecem respeito e proteção, os idosos, os homens, as mulheres, os jovens, todas as pessoas de todas as raças, religiões, grupos, culturas. É claro que tem cultura que precisa progredir e adquirir luz. Eu conheço uma mulher indígena que eu criei a amizade com ela, que ela é maravilhosa, a Sani Calapalo, que ela própria, ela combate muito, através da militância dela, da ação dela no meio dela, por exemplo, a cultura que ainda existe nos povos indígenas, do contato de homens adultos com meninas mais novas, para não falar a palavra que vocês entenderam, e também a cultura do abuso sexual, que é muito forte em alguns povos indígenas ainda. Então, ela é uma das militantes que tenta combater isso, tirar isso da cultura deles. Existia, inclusive, também nos povos indígenas, inclusive do povo dela há tempos atrás, a cultura do infanticídio.
que ela também combate. E hoje os povos indígenas estão evoluindo, estão melhorando seu pensamento, deixando para trás algumas coisas que eram consideradas normais, uma cultura normalizada entre eles. Eles estão vendo que é desumano. É um despertar de consciência. Deus vai trazer isso para todos, não é, Valquíria? Sim, Thay. E além dos povos indígenas, também toda a nossa população, nós percebemos em regiões no nosso Brasil, um nosso Brasil tão grande, né? Norte, sul, leste, oeste, regiões em que muitas jovens são assediadas porque não têm trabalho. Falta trabalho, elas não têm ocupações, muitas vezes elas vão trabalhar em restaurantes, em alguns hotéis e acabam sendo assediadas porque não existe o respeito à figura da mulher, à figura feminina, porque uma jovem de 12 anos, 13 anos, linda, porque os jovens hoje crescem cedo, uma jovem de 12 anos parece uma jovem de 15, 16 anos e já são assediadas. Então, tem que haver o respeito, tem que haver carinho, afeto, amor. Isso é algo que tem que espalhar pelo Brasil afora. Nós encontramos regiões, eu lembro uma pessoa que esteve no Amazonas e que comentou comigo, Valquíria, lá em São Gabriel da Cachoeira, e falou, as jovens, elas trabalham em restaurantes, alguns hotéis para poder sobreviver, porque não tem quase trabalho, emprego, só que além do trabalho normal, elas têm que, fazerem a parte da prostituição. Né? Muito triste. Porque é muito triste. Nós estamos num país que está faltando muito, a gente sente a questão da fé. Nós temos em nosso eu interior, em nossa essência, o nosso amor a Deus, amor ao próximo. Então nós temos que espalhar esse amor incondicional a todas as regiões, não é, Thay? Com certeza, né? E criar mais políticas públicas, mais leis de proteção à criança, às pessoas em questão de vulnerabilidade, né, em situação de vulnerabilidade, os grupos sociais que ainda são tratados como minoria, né, não importa qual grupo seja, na verdade ninguém é minoria, perante Deus somos todos iguais. Nós somos. Não poderia ser dessa forma. É lamentável, inclusive, Valquíria, uma coisa que eu queria comentar aqui, a atitude dos moderadores, mediadores, da Meta nas redes sociais, que permitiu agora tratar ofensas, discriminação como opinião. E desde isso eu comecei a ver uma enxurrada de ataques tão desnecessários, tão tristes, tão lamentáveis nas redes sociais, de pessoas falando todo tipo de coisa horrível, como as pessoas são cruéis nas mídias sociais, e eu não entendo o porquê. O que elas ganham com isso? No que agrega ao seu ser, à sua jornada e no seu coração ficar ali ofendendo alguém gratuitamente, entrar numa página, por exemplo, que eu vi voltada ao grupo trans e entrar lá para ficar colocando um monte de ofensas. É um absurdo. E Thay, é uma pena que o nosso programa já está encerrando, que o nosso colega da técnica, a quem eu agradeço de coração pelo nosso acompanhamento, e o nosso programa ficaria aqui nós o dia todo, porque esse assunto é muito importante, é um assunto que nós temos que combater, de uma forma assim bem forte, porque está havendo sim muito agressão, muita violência. Eu agradeço hoje a tua presença, amiga e companheira aqui do nosso trabalho na TV Cidade, junto ao Douglas, junto a ao Jonathan, ao André, a Cláudia, o Jefferson e o André e o nosso querido
o loiro de... Daniel, Luiz Daniel, eu falo loiro de cabelo comprido, que nem Cristo, mas o Daniel, também muito querido. E agradecer, sabe, esse trabalho em conjunto de todos aqui da TV Cidade, que tem um trabalho assim de politização, de conscientização muito forte. Caros irmãos, nós temos sim que agir, mas agir como seres pensantes, seres que trabalham a sua essência, o amor incondicional. Muito obrigada a esse conhecimento de Thay, nossa amiga que está aqui presente. Obrigada a todos que estão em sintonia conosco. E, caros irmãos, vamos caminhar com o amor de Deus, que esse amor nos ensina a crescer cada vez mais. Muito obrigada a todos, muito carinho, muito amor a todos, muita paz no coração. Até o próximo programa, se Deus quiser, assim seja.